Você já se sentiu sem valor, como se suas falhas e imperfeições te definissem? Acredite, você não está sozinho. Às vezes, a vida nos faz acreditar que somos inúteis, que nossas fraquezas nos tornam incapazes de ser amados ou de alcançar nosso verdadeiro potencial. Mas o que se você soubesse que até o vaso mais quebrado tem um propósito? Nesse vídeo, vamos explorar uma história emocionante que vai tocar seu coração e te fazer ver a beleza que Deus vê em você, apesar das rachaduras. Fique até o final, porque tenho certeza de que essa mensagem vai transformar a forma como você enxerga a si mesmo. E, se você se sentir tocado, deixe um comentário compartilhando o que essa história despertou em você. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Era uma vez, em uma pequena cidade, um artesão renomado, conhecido por sua habilidade incomparável em criar vasos de barro que mais pareciam obras de arte. Cada peça era um reflexo de sua paixão. Suas mãos moldavam com tanto cuidado que parecia que cada vaso tinha vida própria. As pessoas da cidade adoravam seu trabalho e ele era constantemente procurado por quem desejava um de seus vasos. No entanto, apesar de sua fama, o artesão estava enfrentando dificuldades financeiras. As contas se acumulavam e ele precisava de cada centavo da venda de seus vasos. Um dia, enquanto trabalhava incansavelmente em sua oficina, um cliente entrou e lhe disse com pesar que não conseguiria pagar a dívida naquele mês. A notícia caiu como um balde de água fria. O artesão, já preocupado, sentiu o peso de suas responsabilidades crescer ainda mais. Mas mesmo com a ansiedade apertando seu peito, ele continuou seu trabalho, determinado a não deixar que os problemas o paralisassem. Já no fim do dia, exausto e sobrecarregado, o artesão moldava seu último vaso. As mãos estavam cansadas, os olhos pesados e a mente sobrecarregada. Em um descuido, uma rachadura apareceu no barro e logo o vaso que estava criando tomou forma imperfeita, com deformidades que o tornaram irreconhecível aos olhos do artesão. Para ele, aquele vaso não tinha mais valor. Estava arruinado, e com um suspiro de frustração, ele o deixou de lado, jogando-o para o fundo da oficina como se fosse apenas um erro. O vaso, sem poder expressar seus sentimentos, permaneceu ali, aguardando em silêncio, enquanto o tempo seguia seu curso e a oficina continuava a receber clientes. Em meio a essa rotina, uma velhinha entrou na oficina. Seus olhos, calmos e curiosos, logo se fixaram no vaso danificado no canto. Aproximando-se, ela perguntou ao artesão com uma voz suave: "Senhor João, quanto custa aquele vaso ali?" O artesão, surpreso com a pergunta, respondeu de forma quase ríspida: "Aquele vaso não vale nada. Está rachado, feio, sem utilidade. Não está à venda." Dona Maria, sem dizer mais nada, balançou a cabeça lentamente e se retirou. Mas a imagem daquele vaso não saiu de sua mente. Naquela noite, deitada em sua cama, ela se virou e se revirou, incapaz de dormir. Algo naquele vaso chamava por ela, como se estivesse gritando em silêncio, pedindo por algo mais, algo que ela não podia ignorar. Enquanto isso, na oficina escura e silenciosa, o vaso parecia ganhar vida, tomando consciência de sua própria existência. Ele sentia-se feio, incompleto, com rachaduras que ninguém jamais aceitaria em sua casa. Ele acreditava que não tinha valor, que jamais seria desejado por alguém, que sua criação tinha sido em vão. Por que fui criado assim? Por que fui deixado aqui, jogado no canto? Eu sou inútil, quebrado, nada mais do que um erro que o artesão não teve coragem de destruir de vez, pensava o vaso, afundando-se ainda mais em sua autocrítica. Ele não entendia sua própria razão de existir e se sentia abandonado, sem esperança de ser apreciado. Mas o que o vaso não sabia era que, assim como ele, a velhinha também se sentia quebrada, incompleta, e por alguma razão inexplicável, sentia uma conexão profunda com aquele vaso danificado.
O que ambos não percebiam é que, às vezes, é naquilo que parece imperfeito, nas rachaduras e nas falhas, que mora o verdadeiro valor. O que o artesão não enxergava, a velhinha talvez estivesse começando a entender. Ela sabia que em cada imperfeição há uma história, uma chance de reconstrução, de renovação. E talvez, ao invés de ser descartado, aquele vaso tivesse algo a mais para oferecer, algo que poderia transformar sua própria vida, assim como a dela. Várias noites se passaram, e o vaso, cada vez mais triste com sua situação, sentia que não havia mais saída. Ele se consumia em seus pensamentos solitários. Eu só queria poder enfeitar alguma casa. Só queria mostrar o que sou capaz. Só queria ser amado. Ele dizia isso baixinho, como se esperasse que alguém o escutasse. Mas a verdade é que ninguém mais parecia perceber sua dor. Enquanto o vaso se afundava em suas tristezas, na outra ponta da cidade, Dona Maria, deitada em sua cama, também estava inquieta. Algo não a deixava dormir, algo que a consumia em pensamentos profundos. Até que, em um momento, ela ouviu uma voz suave, mas clara. Eu só queria ser amado. Dona Maria, surpresa, deu um pulo da cama. Sentou-se na varanda, olhando o céu, pensando no que acabara de ouvir. Por horas, ela permaneceu ali, sem conseguir entender o que estava acontecendo, até que, quando o sol começou a nascer, uma ideia surgiu em sua mente. Algo estava chamando por ela, algo que ela não podia ignorar. Determinada, Dona Maria se levantou e foi até a oficina do artesão. Bom dia, senhor. João, ela cumprimentou. Ele a olhou surpreso, já tão cedo fora de casa. Dona Maria, o que a traz aqui tão cedo? Perguntou ele curioso. Senhor João, não consegui dormir, na verdade faz dias que não durmo direito, disse ela com uma expressão pensativa. O artesão, preocupado, sugeriu que ela fosse ao médico. Mas Dona Maria, com um olhar firme, respondeu. Na verdade, o que está me tirando o sono é aquele vaso, lá no fundo da sua oficina. O artesão, sem entender, perguntou. Qual vaso, Dona Maria? Ele estava tão acostumado a ver seus vasos, sempre tão impecáveis, que pensou que ela estivesse falando do vaso mais bonito, o que estava em exibição, adornado e caro. É aquele vaso adornado que está ali no fundo? Ele perguntou. Dona Maria balançou a cabeça, sorrindo suavemente. Não, João, é aquele outro vaso. O que está ali, ao lado, aquele que você disse que não estava à venda. João, desconcertado, perguntou, como assim, Dona Maria? Aquele vaso foi um erro, já deveria tê-lo quebrado. Dona Maria, sem hesitar, respondeu, não faça isso, senhor João. Me diga quanto você quer por ele. Eu pago, quero levar esse vaso para casa. O artesão confuso tentou dissuadi-la, mas Dona Maria, esse vaso está deformado, rachado, ele não serve para nada. Mas Dona Maria, com os olhos firmes, disse, eu quero ele assim mesmo. Me diga quanto custa, eu quero levar ele hoje. O artesão, com um olhar de desprezo, relutou por um momento e então, como se não tivesse mais nada a perder, respondeu, ele não tem valor, Dona Maria. Pode levá-lo de graça, mas, por favor, quando alguém lhe perguntar onde o comprou, não diga que foi comigo para não arruinar minha reputação. Dona Maria, com um sorriso sincero, agradeceu. Muito obrigada, senhor João. Para mim, ele tem valor. E saiu da oficina, feliz com a sua nova aquisição. Ao chegar em casa, Dona Maria colocou o vaso em sua mesa, mas ele permaneceu ali por dias, sem saber o que fazer com ele. Ela olhava para o vaso e sentia que ele tinha algo de especial, mas não sabia ainda como dar-lhe um propósito. Até que, em uma tarde tranquila, uma ideia surgiu. Dona Maria, com um sorriso nos lábios, decidiu pegar o vaso e enchê-lo com água. No entanto, percebeu que a água começava a vazar pelas rachaduras. Então, em um lampejo de criatividade, ela teve uma ideia. Esse vaso pode ser algo diferente, pode ser um regador, pensou ela. E foi o que fez. Encheu o vaso com água.
e as rachaduras começaram a permitir que a água fluísse lentamente, de forma perfeita. Agora, aquele vaso, que antes parecia inútil, tinha um novo propósito. Dona Maria o usou para regar suas plantas e logo descobriu que ele era mais eficiente do que qualquer regador comum. O jardim de Dona Maria floresceu como nunca antes. A cada dia, as flores cresciam mais e mais, como se estivessem agradecendo ao vaso por sua nova missão. Com o passar das semanas, o jardim se tornou o mais belo da cidade. Todos que passavam em frente à sua casa ficavam maravilhados com o crescimento tão rápido das flores, e muitos se perguntavam como aquele jardim poderia ser tão vibrante e colorido. O que ninguém sabia era que por trás de toda aquela beleza estava o vaso que um dia foi considerado imperfeito, mas que, ao ser amado e valorizado, encontrou seu verdadeiro propósito. E assim, o vaso finalmente descobriu o que significava ser amado. Um dia, enquanto o senhor João se dirigia para sua oficina, ele passou pela frente da casa de Dona Maria e ficou completamente surpreso. O que ele viu era algo que jamais imaginaria. As flores em seu jardim estavam mais lindas do que nunca. Elas estavam exuberantes, com cores vibrantes, e cresciam de forma impressionante, como se tivessem sido tocadas por uma mágica. As plantas pareciam quase que saltar do solo, cheias de vida e alegria. Sr. João parou, sem entender como aquilo poderia ser possível. Ele se aproximou da cerca e exclamou com um olhar de admiração: Dona Maria, como pode suas flores estarem tão lindas, tão grandes e coloridas? Nunca vi nada igual. Dona Maria, com um sorriso calmo e gentil, respondeu apontando para o vaso: Eu reguei elas com amor, e deu uma piscadinha. Naquele instante, algo dentro de Sr. João se moveu, mas ele não conseguiu expressar. O que ele não sabia era que aquela simples atitude de Dona Maria estava prestes a transformar o valor daquilo que ele pensava ser um erro. Com o tempo, a fama do jardim de Dona Maria se espalhou rapidamente pela cidade. Logo, mais e mais pessoas começaram a se reunir em frente à sua casa, maravilhadas com as flores. Algumas até batiam fotos, encantadas com a beleza do jardim. Até um homem bem vestido, que parecia um empresário, se aproximou com uma expressão de curiosidade e interesse. Ele olhou para as flores e, com um tom admirado, perguntou: Dona Maria, o que a senhora fez para essas flores crescerem assim, tão grandes e lindas? Dona Maria, com um sorriso, respondeu: Eu reguei elas com amor. E, com um gesto simples, apontou para o vaso rachado que usava como regador. O empresário, encantado com o que viu, se virou e perguntou para Dona Maria: Onde a senhora comprou esse regador? Eu quero comprar muitos desses para revender. Sr. João, parado ao lado, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele temia o que o empresário pudesse pensar ao saber a origem do regador, e a vergonha o envolveu. Nesse momento, Dona Maria olhou para o artesão e uma lembrança das palavras dele lhe veio à mente. Esse vaso não tem valor. Não fale para ninguém que te dei esse vaso para não estragar minhas vendas. Uma pequena tristeza surgiu em seu coração, mas ela não hesitou em responder. Com toda a sinceridade e dignidade, ela disse ao empresário: Na verdade, eu não comprei esse regador. Ele me encontrou como um filho abandonado e precisava de um lar. Eu o aceitei e ele tem me ajudado a cuidar das minhas flores. O empresário ficou surpreso, mas também tocado pela história de Dona Maria. No entanto, ao ouvir aquelas palavras, Sr. João baixou a cabeça, sentindo uma vergonha profunda. O que ele não sabia é que, ao descartar aquele vaso, ele não apenas havia perdido uma oportunidade de vender algo único, mas também uma chance de ver o valor do que parecia inútil. Agora, Dona Maria estava usando aquele vaso de forma preciosa e o jardim florescia de maneira mágica. O coração de Sr. João se apertou ao perceber o que havia feito. Ele havia deixado um simples vaso rachado escapar de suas mãos sem saber que,
Ao invés de ser considerado um erro, ele tinha um valor imensurável, algo que não podia ser comprado nem vendido, mas apenas amado e cuidado. A lição que ele aprendeu naquele dia foi dolorosa, mas crucial. O verdadeiro valor de algo não se mede pela perfeição ou aparência, mas pela dedicação, pelo carinho e pelo amor com que é tratado. E assim, ele se deu conta de que a verdadeira riqueza está em reconhecer o valor das coisas, mesmo quando ninguém mais consegue ver. Muitas vezes na vida, nos sentimos como vasos rachados, como se por dentro e por fora estivéssemos quebrados, imperfeitos e sem valor. Somos levados a acreditar que nossas falhas, nossos erros e nossas feridas nos tornam indignos de amor, de aceitação e até mesmo de uma vida plena. A sociedade muitas vezes nos ensina a buscar a perfeição, a ser sempre os melhores, os mais bonitos, os mais realizados, e quando falhamos ou nos sentimos rachados, logo nos vemos como descartáveis. Como o vaso de barro que o artesão pensava que não tinha valor, muitos de nós nos olhamos no espelho e vemos apenas nossas rachaduras, as marcas que carregamos ao longo da vida, e começamos a acreditar que somos inúteis, sem propósito, e que não merecemos o amor de ninguém. É nesse momento de dor e desilusão que muitas vezes esquecemos uma verdade fundamental. Mesmo os vasos rachados, mesmo aqueles que parecem quebrados e sem valor, têm um propósito. O que o artesão não viu no vaso danificado, o que ele não conseguiu enxergar em sua imperfeição, foi justamente a beleza que se esconde nos detalhes. Cada rachadura, cada imperfeição tem uma história a contar. O vaso, por mais que estivesse arruinado aos olhos do artesão, ainda tinha a capacidade de receber e espalhar a água, de cumprir uma função. Ele, com seu aspecto desgastado, ainda tinha valor. E da mesma forma, nós, por mais que nos sintamos quebrados ou imperfeitos, ainda somos preciosos aos olhos de Deus. A história do vaso rachado é um reflexo da maneira como muitos de nós nos vemos. Passamos a vida acreditando que precisamos ser perfeitos, sem falhas, para sermos amados e aceitos. E quando falhamos, acreditamos que estamos perdidos, sem propósito, como algo quebrado e descartado. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos vê de uma maneira completamente diferente. Ele não vê apenas nossas rachaduras e imperfeições. Ele vê nosso coração, nossa essência, nossa capacidade de amar e ser amado. Ele não nos descarta porque temos falhas. Ao contrário, ele nos abraça em nossa fragilidade e nos mostra que, em nossa imperfeição, podemos ser instrumentos poderosos de amor e transformação. Como o vaso de Dona Maria, que ao ser regado com amor, floresceu de uma forma inesperada, nós também, quando regados pelo amor incondicional de Deus, podemos florescer. Mesmo com nossas rachaduras, podemos ser usados para algo maior. O vaso, em sua imperfeição, encontrou uma nova função. Em vez de ser descartado, foi acolhido, transformado e passou a ser um regador, espalhando vida onde antes só havia dor. Assim somos nós. Quando aceitamos o amor de Deus, nos permitimos ser curados e transformados. Deus não nos vê como algo quebrado sem valor. Ele nos vê como algo precioso, que precisa de cuidado, paciência e amor para se transformar. Ele vê em nós a capacidade de florescer, de cumprir um propósito, mesmo nas adversidades. A beleza da história do vaso rachado é que ela nos lembra que, não importa quão quebrados nos sintamos, ainda podemos ser valiosos aos olhos de Deus. Mesmo quando sentimos que não temos mais nada a oferecer, Ele nos dá um novo propósito. O vaso de barro que parecia inútil se tornou uma ferramenta preciosa para Dona Maria. E nós, por mais feridos e quebrados que estejamos, podemos ser usados por Deus de maneiras que não conseguimos imaginar. Nossas falhas não nos definem.
Elas não nos tornam indignos de amor ou de um propósito maior. Ao contrário, elas nos tornam mais humanos, mais reais e mais abertos à graça de Deus. Ele nos ama não porque somos perfeitos, mas porque somos seus. Ele nos ama em nossa totalidade, com todas as nossas rachaduras e imperfeições, e é através desse amor que podemos encontrar nosso verdadeiro valor. Deus não espera que sejamos vasos perfeitos. Ele sabe que somos feitos de barro e que, assim como o barro, estamos sujeitos às falhas e quedas. O que Ele espera de nós é que permitamos que Ele nos ame, que permitamos que Ele regue nossas vidas com seu amor, que nos permita crescer e florescer mesmo em meio às dificuldades. Ele quer que, em meio às nossas rachaduras, possamos refletir sua luz, sua paz e sua bondade. Deus vê algo em nós que talvez nem nós mesmos conseguimos ver. Ele vê nosso potencial, nossas capacidades e, acima de tudo, Ele vê o valor que temos em sua criação. Não importa quantas vezes caímos, quantas vezes nos sentimos quebrados ou rejeitados. Deus está sempre lá, pronto para nos levantar e nos mostrar que com Ele podemos ser restaurados. Nos momentos em que nos sentimos como vasos rachados, devemos lembrar que Deus é o oleiro. Ele tem o poder de nos restaurar, de moldar novamente nossas vidas, de transformar nossas feridas em testemunhos de sua graça. Cada rachadura que carregamos, cada dor que sentimos, pode se tornar uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus, para aprender mais sobre seu amor e sua paciência. Ele nunca nos abandona, nunca nos descarta. Ao contrário, Ele nos acolhe em nosso estado de fragilidade e nos oferece a chance de nos renovarmos em seu amor. O vaso rachado de Dona Maria, ao ser regado com amor, floresceu de uma forma que ninguém poderia prever. E assim é conosco. Quando permitimos que o amor de Deus nos regenere, florescemos de maneiras que vão além da nossa compreensão. Se você se sente como um vaso rachado, quebrado e sem valor, lembre-se, aos olhos de Deus, você é precioso. Ele não vê suas falhas como um fim, mas como uma oportunidade para mostrar sua graça. O que o mundo pode ter descartado, Deus transforma em algo lindo e útil. Não importa onde você esteja, qual seja a sua dor ou suas falhas, Deus está pronto para lhe mostrar seu valor. Ele está pronto para regar sua vida com seu amor e, através disso, fazer você florescer de maneiras que você nunca imaginou. E não terminei ainda. Deus, o Criador do universo, é aquele que conhece as profundezas do nosso ser. Ele sabe de nossas lutas, de nossas feridas e de nossas cicatrizes. Ao contrário do que muitas vezes sentimos, Ele nunca nos vê como descartáveis. Ele não vê nossos erros como algo que nos define, mas sim como oportunidades de cura e crescimento. O amor de Deus não se limita ao que vemos externamente. Ele olha para o coração, para aquilo que realmente somos, para a nossa essência. E é nesse amor, imensurável e incondicional, que encontramos a verdadeira força para nos levantar, para nos restaurar e, como o vaso rachado de Dona Maria, florescer de maneiras inesperadas. Se você está passando por um momento de dor, se está se sentindo como um vaso quebrado, lembre-se, suas rachaduras não definem seu valor. Deus pode e quer usar suas fragilidades, seus momentos de fraqueza, para mostrar a força que Ele pode operar em sua vida. Muitas vezes, as feridas que carregamos se tornam as fontes de nossa maior força quando entregamos a Deus o nosso coração. Ele não nos pede perfeição, Ele nos pede sinceridade, entrega e a disposição para ser curados por Ele. Assim como Dona Maria regou as flores com amor e fez com que seu jardim florescesse, Deus quer regar a sua vida com seu amor e, aos poucos, curar suas rachaduras, tornando-o uma obra-prima da sua graça.
Nos momentos de dificuldade, podemos ser tentados a acreditar que nossas falhas e limitações nos tornam indignos. Podemos pensar que, por sermos imperfeitos, não temos valor, ou que jamais seremos capazes de contribuir de maneira significativa para o mundo. Mas Deus nos mostra o contrário. Ele não busca a perfeição, ele busca um coração disposto a confiar e se entregar a Ele. Quando reconhecemos nossas falhas e as entregamos a Deus, Ele nos transforma. Ele não apenas nos cura, mas nos usa para espalhar sua beleza e sua bondade pelo mundo, assim como o vaso rachado, que em sua imperfeição se tornou um instrumento de vida para o jardim de Dona Maria. Quando permitimos que Deus nos regue com seu amor, Ele faz com que nossas rachaduras se tornem parte do processo de restauração. O vaso rachado de Dona Maria, que à primeira vista parecia inútil, se tornou uma ferramenta preciosa para regar seu jardim, transformando sua casa em um local de beleza e vida. Da mesma forma, quando permitimos que Deus nos transforme, nossas imperfeições se tornam o testemunho do poder de sua graça. O que antes parecia uma falha, um erro, agora se torna uma oportunidade para refletir a beleza de Deus, uma beleza que transcende a aparência exterior e se encontra na nossa capacidade de ser amados e de amar. Deus não está interessado em nos ver de fora para dentro. Ele não nos julga pelas rachaduras visíveis, pelas feridas que carregamos ou pelas falhas que cometemos. Ele olha além disso. Ele vê a nós em nossa totalidade, com todas as nossas histórias, nossas vitórias e derrotas. Ele nos ama em nossa totalidade e, por mais rachados que nos sintamos, Ele nos dá a oportunidade de nos restaurarmos em seu amor. Deus vê a beleza que está além das imperfeições, a força que está além da fragilidade e o potencial que está além das limitações. Ele quer usar você em sua totalidade para realizar seus propósitos no mundo. É essencial entender que o valor de um vaso ou de qualquer outra coisa não está na sua aparência ou no que ele pode fazer em um primeiro momento. O valor está no uso que Deus faz de cada um de nós. Ele sabe o que precisamos para florescer, para crescer, para nos transformar. Às vezes, precisamos passar por um processo de dor e cura, mas esse processo é necessário para que possamos entender quem realmente somos em Deus. Ele nos chama para ver além das nossas falhas e imperfeições, para enxergar a beleza que Ele vê em nós, para perceber que somos mais do que nossas rachaduras. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E já que você chegou até aqui, que tal deixar um comentário dizendo o que achou? Isso me ajuda a trazer vídeos cada vez melhores para você. E se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo tanto quanto você, compartilha com os amigos. Quanto mais gente engajada, mais vídeos incríveis eu posso trazer. Então, bora juntos crescer essa comunidade. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.